A história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecerem o caminho mais rápido, mais fácil para acabar com os problemas. É um caminho falso. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que optaram por essa trinca de impunidade, de omissão e de covardia, acabaram corroendo os valores mais importantes da democracia. Todos os países que, num determinado momento, optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. Nós temos a história aqui da América Latina inteira, infelizmente. Temos a história de Portugal, temos a história da Espanha, a demonstrar isso. E, lamentavelmente, temos hoje a história de vários países do leste europeu. Nenhum desses países que optou por isso conseguiu sobreviver à normalidade institucional. A história recente mostra, a história não tão recente agora, de 80 anos, a história mostra que os países, a época pré-Segunda Guerra, que optaram por isso, atacando os três pilares das democracias ocidentais, os pilares básicos, liberdade de imprensa, eleições livres e periódicas e independência do poder judiciário, ou do ramo judiciário, como se chama em países parlamentares. Todos os países que atacaram esses três pilares sempre tiveram exatamente o mesmo discurso para acabar com a democracia, para acabar com a liberdade de imprensa, para extinguir as eleições livres e periódicas e para afastar esse obstáculo que é para uma autocracia a independência do poder judiciário. Sempre o mesmo discurso. O primeiro, sempre a confusão deliberada e dolosa entre liberdade de expressão com liberdade de agressão. Entre dizer que a livre manifestação de pensamento permite o discurso discriminatório, de ódio, misógino, racista, homofóbico, antissemita. Todos aqui se recordam de Goebbels. Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. E ele nem tinha à época os algoritmos direcionados ideologicamente das Big Techs. Imagina se tivesse. Essa confusão sempre foi feita para atacar os pilares da democracia. A história também demonstra que se tentou confundir algumas vezes, e o mundo, por causa desta confusão, o mundo sofreu. 85 hoje é a conta moderna que se faz de mortos na Segunda Guerra, e 85 milhões de pessoas, entre civis e militares, e 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, porque num determinado momento se confundiu covardia com apaziguamento. A covardia de não se enfrentar corretamente o que se deveria enfrentar com a política de apaziguamento de Chamberlain. E permitiu com isso que Hitler dominasse a Europa. Então, omissão, impunidade, covardia, apaziguamento não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é a aplicação da Constituição, a aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos como quisermos. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade igual para todos.
Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? E eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, que nessas autocracias, sobre o falso lema que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata, isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar. Aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. A liberdade com responsabilidade. Quem não quer ter responsabilidade é porque não tem coragem de assumir os seus atos. E no Brasil, nós mantivemos, e o nós que eu digo é a sociedade brasileira, nós mantivemos firmes os 3 pilares das democracias ocidentais. A imprensa livre, em que pese os ataques incessantes que a imprensa livre, a imprensa tradicional, a imprensa séria, vem sofrendo há anos de direcionamentos pagos pelas big techs, ataques a jornalistas, mas a imprensa livre, que é pilar da democracia, permanece firme. Nós conseguimos. O Brasil, infelizmente, tem um histórico de golpes de Estado. O Brasil tem um histórico de regimes de exceção. A República Brasileira começa em 1889 já em estado de sítio. Marechal Floriano sucede Marechal Deodoro, estado de sítio. Um leve período de normalidade, 15 anos de ditadura Vargas. Um outro período de semi-normalidade, aqueles que acompanham a história, a política sabem, que entre o final da ditadura Vargas e o início da ditadura militar, nenhum presidente da República conseguiu tomar posse se não tivesse apoio de uma ala das Forças Armadas. Vale lembrar o contragolpe feito para que Juscelino Kubitschek pudesse assumir. Aí tivemos 20 anos de estado de exceção, até que veio a redemocratização. Então, num país que infelizmente tem um histórico de golpismo, nós temos 37 anos de Estado democrático de direito e de estabilidade institucional, que eu repito, não significa tranquilidade, ou como na aeronáutica se diz, céu de brigadeiro. Significa que nós temos mecanismos importantes, instrumentos necessários para garantir essa normalidade. E nesses momentos onde há intranquilidade, nesses momentos onde a necessidade da aplicação dos instrumentos que a Constituição prevê para garantia da estabilidade democrática, do fortalecimento das instituições, a história do Brasil e do mundo. Eleições livres e periódicas. O Brasil dá um exemplo ao mundo. A cada 2 anos, nós temos eleições. De 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas, dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho
nós temos eleições de quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui 2 anos, 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão e vai fazer outra coisa na vida. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque essa é a função do juiz, julgar e decidir, manter a democracia e o Estado de Direito. E é isso que nós chegamos agora em 2025. É exatamente nesse momento que nós estamos. Um momento que, se não fosse essa odiosa polarização ideológica, infelizmente muito capitaneada pelas redes sociais e pelo ódio que se destila nas redes sociais, todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da posição política, de direita, de esquerda, de centro, liberal, progressista, conservador, todas as posições são razoáveis e respeitáveis. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como um Estado democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com o judiciário independente. Isso significa que nós não temos desafios para o futuro? Claro que temos. E temos diversos desafios. Todas as instituições, todos os poderes, a sociedade civil, todos nós temos que constantemente nos aperfeiçoar. E eu venho dizendo e repetindo, e vou tomar a liberdade de, nesses 6 minutos finais, antes que o João Dória me expulse, nesses 6 minutos finais, tomar a liberdade de dizer para vocês que o desafio brasileiro para os próximos anos se chama segurança. E segurança no seu tripé. Segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública. Não há como um país avançar se nós não melhorarmos e consolidarmos essas 3 espécies de segurança. A segurança institucional é necessária com fortalecimento dos 3 poderes, do fortalecimento e o equilíbrio entre os 3 poderes. É difícil, mas é necessário uma reforma política e ninguém, milagre da reforma política ideal. Não há no mundo nenhum sistema político eleitoral idêntico ao outro. Não existe. Não existe um parlamentarismo idêntico ao outro. O parlamentarismo inglês, totalmente diferente do parlamentarismo alemão. O semipresidencialismo português, totalmente diferente do francês. O nosso sistema presidencialismo, diferente do norte-americano. Mas nós temos que verificar uma maneira de aproximar mais o eleitor do seu representante. Uma maneira de possibilitar uma cobrança maior, uma fiscalização maior. Pesquisas
feitas logo após o segundo turno das eleições, com 3 semanas após o segundo turno, mostram que só 30% das pessoas se recordam quem votaram para deputado federal, ou 30 anos. Eu estou dizendo 3 semanas. Isso não é possível. Então, o fortalecimento institucional, o fortalecimento da segurança institucional passa por a necessidade de aperfeiçoamento. Como também, e aqui o judiciário deve fazer uma meia-culpa, um dos 3 fatores mais importantes, essa segurança jurídica. Há necessidade de reformas, mas não só reformas legislativas, reformas no funcionamento do Poder Judiciário. Não é possível, eu digo isso com absoluta tranquilidade, eu fui promotor, instaurei inúmeros inquéritos civis, hoje sou ministro, faço parte do Judiciário, mas não é possível que a cada empreendimento haja um inquérito civil e eventualmente uma liminar, e que essa liminar demore anos para ser julgada e os investimentos fiquem parados. Não importa se está certo ou errado o investimento, importa que nós temos que alterar o funcionamento do judiciário para que se resolva logo. Você quer construir uma empresa, vai gerar milhares de empregos, milhões em impostos, desenvolvimento, e aí vem uma liminar, e para julgar, afinal leva 2, 3, 4 anos. Quem que vai investir no Brasil assim? Então é segurança jurídica. E isso é um grande desafio, mas será um grande desafio que nós vamos avançar. Eu digo nós, porque primeiro o ministro Fachin, que assume agora dia 29 de setembro, e eu assumo como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois, na minha gestão, essa questão de segurança jurídica e segurança pública. Alguém poderia dizer aqui, o que o judiciário tem a ver com segurança pública? Tudo, tudo. Tem os prós e contras de você ter passado em vários locais do balcão. Eu, graças a Deus, passei por vários locais. Então, como disse, fui promotor, fui secretário de segurança, fui ministro da Justiça e Segurança nas Olimpíadas, e eu sempre defendi que segurança pública, a segurança pública primária, óbvio que segurança pública com educação, desenvolvimento social, os índices de criminalidade diminuem, mas o combate imediato à insegurança, sem o Poder Judiciário, sem o Ministério Público, fica capenga. A polícia tem que fazer o trabalho dela, mas a justiça também. E eu cito só 2 exemplos, para não me alongar muito. A audiência de custódia não é um instrumento ruim. O desvirtuamento da audiência de custódia. A audiência de custódia, e lá atrás, quando saiu, e eu fui o primeiro secretário de Segurança Pública a instalar numa capital, o ministro Lewandowski, à época era o presidente do Supremo, obrigado, e pediu, eu devo entender que a água eu posso falar mais à vontade. Eu chamei desde o início como um habeas corpus social. Por que isso? Quem tem condições econômicas, se é preso, imediatamente entra com habeas corpus. Infelizmente, e agora já vem melhorando em virtude da estruturação das defensorias públicas. Mas quem não tem, às vezes fica nas semanas. Então qual é a ideia? Você leva para ver a regularidade da prisão, para ver se a prisão não teve abusos. O que não é possível, e por isso que eu digo, o instrumento é bom. Nós temos, enquanto judiciário, que evitar a deturpação. Não é possível que alguém, como numa cidade do interior do Ceará, que agora realmente eu não me lembro o nome, em um ano tenha passado por 76 audiências de custódia. É o recorde mundial. Dá mais de 6 audiências de custódia por mês. Ora, o juiz não pode. Solta, comete o crime, solta. Então, nós temos, e o nós aqui é uma meia-culpa do judiciário, é que reestruturar comarcas. A ideia de em cada comarca, um juiz criminal, é uma ideia do século XIX. Várias mudanças foram feitas. Recentemente, acordo de não persecução penal para os crimes mais leves. Então, aquelas cidades menores, hoje, o juiz criminal está com pouco trabalho. Porque o que antes era
Toda uma instrução, testemunhas, sentença, vários habeas corpus, hoje é um acordo de não persecução penal. Então é a hora de reestruturar a justiça criminal. O crime grave, ele não é municipal, salvo um ou outro. Mas o crime grave hoje, o crime organizado, ele é intermunicipal. Vide o novo cangaço em alguns locais. É interestadual e é internacional. Então nós temos que regionalizar também o judiciário. Não há, e as senhoras e os senhores podem acreditar nisso, não há nenhum órgão de Estado que tenha um banco de dados, do ponto de vista criminal, maior que o judiciário. Nem a polícia, porque o judiciário tem todos os dados desde o início da investigação, tão penal, e durante toda a execução. Olha, o judiciário tem que começar a trabalhar com inteligência artificial esses dados, para que a justiça criminal seja mais eficiente. Então, há espaço para nós avançarmos também do ponto de vista do Poder Judiciário no combate à criminalidade organizada, na melhoria da segurança pública. Segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública, com isso, se nós, os poderes se unirem em torno disso, com a sociedade civil, nos próximos 10 anos, nós vamos dar um salto gigantesco no Brasil. Muito obrigado pela atenção.